Vamos lá, bom dia. Retomando aqui mais uma aula de exercícios de direito administrativo, começando do zero. Estamos na questão 36 e vamos até a questão 58 hoje para finalizar esses exercícios de poderes administrativos. Se tiver interesse no canal, nas redes sociais, a gente compartilha o material, está na descrição do vídeo. Temos também no canal outros materiais, né? Direito penal, direito processual penal, legislação penal especial, serve tanto para o OAB, concursos públicos da área policial, concursos públicos para analista e, eventualmente, até como uma revisão aí para os concursos das autoridades judiciárias, magistratura, Ministério Público. Nós não fazemos especificamente o material, nós pegamos o melhor material e vamos lendo como se fosse um audiobook, né? E debatendo os pontos específicos. Vamos lá, questão, deixa eu só botar meu, meu lapisinho aqui de marcação. Sebrasp, Prefeitura de Belo Horizonte. Deixa eu botar aqui, ó. Eita, tá meio travando. Prefeitura de Belo Horizonte, Procurador Municipal. Em relação aos poderes e deveres da administração pública, assinale a opção correta. É juridicamente possível que o Poder Executivo, no uso do poder regulamentar, crie obrigações subsidiárias que viabilizem o cumprimento de uma obrigação legal. Correto, não tem nada. O objetivo justamente do poder regulamentar é justamente isso, né? Criar obrigações não originárias, mas subsidiárias, né? Não obrigações que a gente também chama acessórias, né? Que viabilizem o cumprimento da lei. Por enquanto, ok. Vamos ver as outras. De acordo com o STF, ao Estado é facultada a revogação do ato ilegalmente, não, né? Desculpa, que ilegalmente ele não é revogado. Ilegalmente ele é o quê? Anulado. Anulado. Praticado, sendo prescindível o processo administrativo, mesmo que tal ato já tenha decorrido efeitos concretos. E decorrer efeitos concretos, aí é preciso contraditório pela defesa. É um julgado antigo do STF. Decorrer efeitos concretos, tem que fazer, né, um processozinho para entender quais as repercussões na hora de revogar esse ato ou anular. Então, está errado em dois lados aqui. E quando ele fala prescindível, quer dizer não precisa. Então, também está errado. Precisa de um processozinho para entender. Qualquer ato, na realidade, quando você vai fazer, ele precisa de um processo. Eu estou falando da prática da administração pública. Vou fazer uma portaria. Provavelmente, se você entrar no serviço público, você vai ver uma portaria por dentro. Quando vocês entrarem, provavelmente não. Quando você entrar no serviço público, até em qualquer serviço público, eu falo até na área policial. Quando você entra ali, você vê uma portaria e você vai olhar o processo, você vai ver que tem, né, várias e várias, tem parecer jurídico daquela portaria, tem uma nota técnica embasando os dados. E para revogar é feita a mesma coisa. Mas por que você vai revogar? Né? Aí tem que ter um parecer jurídico, tem que ter tudo. Então, assim, eu estou falando da prática, também eliminaria essa questão. De acordo com o STF, é possível que os guardas municipais acumulem função do poder de polícia de trânsito, ainda que fora da circunscrição do município? Não, né? Dentro. Aí, A primeira parte está certa, né, a primeira professor? parte está certa. Que pegou. De acordo, aliás, do poder disciplinar decorre a atribuição de revisar atos administrativos de agentes públicos pertencentes às escalas inferiores da administração. Não, né? O disciplinar é o poder de você aplicar sanções. Nesse caso aqui seria o poder hierárquico, né? De você poder revogar, anular, avocar decisões. Do poder regulamentar decorre o poder disciplinar. O poder disciplinar é aquele, opa, avoquei, verifiquei, monitorei algum ato, né, de alguma subordinação minha, uma coordenação, uma chefe, uma divisão, verifiquei um erro, resolvi aplicar uma penalidade. Aí eu já estou exercendo o poder disciplinar. Na primeira parte eu estava usando, quando eu estava verificando, o poder hierárquico, né? Porque eu tenho hierarquia para monitorar, para avocar, para verificar se está sendo feito. Na hora que eu vou aplicar a multa em virtude de uma discrepância que eu encontrei, eu estou já aplicando outro poder, que é o disciplinar. E aqui ele está aplicando o hierárquico, não disciplinar. Porque ele só está revisando, entendeu? A gente não tá aplicando coisa. Então vamos lá. Para mim, a letra A, vamos
Lê Isso mesmo, aqui. literal. Letra A correta. De acordo com o ensinamento de José dos Santos Carvalho Filho, para ele, os decretos regulamentares poderiam criar obrigações subsidiárias, derivadas ou acessórias para alguns doutrinadores. Diversas obrigações primárias originárias contidas na lei. Por exemplo, se uma lei concede benefício mediante a comprovação cadê? Se uma lei concede benefício à comprovação de determinado fato, o decreto regulamentar poderia indicar os documentos, quais documentos o administrador deve apresentar para fazer jus ao benefício legal. Estas obrigações subsidiárias, no entanto, não devem ser impertinentes ou desnecessárias em relação à obrigação legal. Então, letra A é o gabarito dessa questão. Deixa eu só botar aqui em verde, prefiro verde. Então, letra A. Letra B. Está incorreta, já que o ato ilegal deve ser anulado, no seu objeto de anulação, revogação e sai sobre atos legais. Letra C está incorreta. O STF já afirmou o entendimento de que é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício do poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas, exemplo, multa de trânsito. No mesmo julgado, o pretório Excelso, faltou Excelso aqui. Pretório Excelso deixou assente. A fiscalização do trânsito com a aplicação das sanções administrativas legalmente previstas, embora possa se dar ostensivamente, constitui mero exercício do poder de polícia, não havendo, portanto, óbvio seu exercício por entidades não policiais, dentro da sua, que lá ele botou fora do município, né? Dentro da sua esfera de atuação. Delimitado pelo Código de Trânsito Brasileiro, os municípios podem determinar que o poder de polícia lhe confere seja exercido pela Guarda Municipal. Assim, observa-se que o erro da questão consistiu em mencionar que as guardas municipais poderiam atuar ainda fora da circunscrição do município. Não pode. Letra D está incorreta, na medida em que o poder disciplinar fundamenta a apuração de infrações e aplicação de sanções. A possibilidade de rever, que é o que ele está fazendo, dos subordinados, hierarquicamente decorre do poder hierárquico. Questão 37. Sebrasp, Prefeitura de Fortaleza, Ceará, Procurador do Município, 2017. O exercício do poder regulamentar é privativo do chefe do Poder Executivo dos Estados. Deixa eu tirar aqui que eu, às vezes, é privativo, né, do chefe do Poder Executivo da União, dos Estados, Distritos e dos municípios. E aí? Correto, né? Mas, vamos ler aqui a questão. Para mim está correto. Só que aí tem aquela questão que no nosso ordenamento jurídico, né, vamos ver a posição da Sebrasp. No nosso ordenamento jurídico, a gente não é estanque a nossa tripartição de poderes, ou seja, mesmo o poder judiciário, mesmo o poder legislativo, eles exercem funções administrativas. E o poder regulamentar, ele decorre de uma função administrativa. Essencialmente é formada, né, é feita essa função administrativa no Poder Executivo, mas, de novo, a gente lá nas aulas anteriores, a gente estudou a base, vendo que, essencialmente, o Poder Executivo ele exerce a função administrativa. Mas os outros poderes, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, a gente não pode esquecer, eles também exercem a função administrativa. Ou seja, exerce como se fosse uma parte do poder executivo dentro deles. Então, eles mesmos fazem os concursos, eles mesmos fazem as licitações, eles mesmos fazem as contratações que eles necessitam, né? Licitação e contrato. Então, tem essas questões. Pode falar. É a chamada função atípica, é isso? Ou estou confundindo? Ah? É a chamada função atípica. Então, vamos lá. Para mim está certo, mas pode ter esse entendimento, essa pegadinha aqui. Vamos lá. O poder regulamentar consiste na competência normativa conferida em regra ao Poder Executivo para a edição de normas complementares à lei, permitindo sua fiel execução. Sabemos que é possível a expedição de atos de caráter normativo por parte de outras autoridades, mas, segundo Maria Silva Zanella de Pietro, trata-se de poder normativo enquanto gênero do poder regulamentar, tratado na questão. Além disso, a menção à competência privativa do chefe do Poder Executivo consiste na regra geral, quando a expedição de decretos compete privativamente. Então, a Sebrasp usa a regra geral. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentar sua fiel execução. Lembro que o parágrafo único do artigo 84 da Constituição Federal veda a delegação desta competência, mas a banca não adentrou nessa questão, limitando-se a cobrar a regra geral prevista no caput do texto. Então, ou seja, ele cobrou a regra geral. Então, ele cobrou a regra geral, então está correta a questão. Mas lembrando que não necessariamente é só o poder, né? Apesar de estar escrito ali poder
o executivo, mas os outros exercem de forma atípica. O exercício de poder regulamentar, né? O que a Maria Silva Zanella de Pietro está colocando aqui é que é o poder regulamentar, vamos lá, sabemos que é possível a expedição de atos de caráter normativo por parte de outras autoridades, segundo a Maria Silva Zanella de Pietro, trata-se de poder normativo, ou seja, provavelmente a banca seguiu o entendimento de quem? Da Maria Silva Zanella de Pietro. Os outros poderes, eles não exercem o poder regulamentar, exercem o poder normativo, entendeu? É um outro termo. E o poder regulamentar seria o gênero, que é o previsto na Constituição, né? Sancionar, promulgar e fazer publicar leis, bem como expedir os decretos, né? Regulamentar para sua fiel execução. Então, tipo, uma resolução de uma autoridade, tipo o presidente do CNJ, ele está no poder normativo, não regulamentar. Assim, mas muito cuidado essa questão aqui, né? O outro lado, ela também estaria errada, né? Se marcasse, se a banca resolvesse dizer que está errada, ela tinha como argumentar isso, né? 38. Sebrasp, Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, analista judiciário e administrativo. Determinada agência reguladora, atuando em sua esfera de atuação, editou ato normativo de apurada complexidade técnica, com vistas a elucidar conceitos legais e regular, aqui, ó, regular, determinado segmento de atividades, considerando estratégia de interesse público. Ou seja, ela regulou, ela fez o quê? Um ato normativo para o quê? Regular. Poder de polícia? Não, né? Discricionário? Não. Disciplinar? Está aplicando pena a alguém? Não. Ela está fazendo isso específico para algum subordinado? Não. Só sobrou o quê? O regulamentar. Posso seguir ou ainda tem? Sim. Vamos lá. Trata-se de expedição de regulamento autorizado por meio da agência reguladora, visando complementar a regulamentação legal, já que prestou a elucidar conceitos legais e regular determinado segmento. Agora vamos à alternativa. Essa questão se resolve por eliminação, já que as alternativas A, C, D e E claramente não se relacionam com a situação narrada. Não há dúvida de que não se trata de poder hierárquico, já que a regulamentação será aplicada também fora da agência. Em relação à letra B, é possível perceber que a banca adotou o posicionamento de José dos Santos Carvalho Filho, para quem a regulamentação técnica, por meio de algumas agências reguladoras, consiste em forma especial de regulamentar. Tá vendo aqui, lá em cima, se ele dissesse errado, estaria correto. Por quê? Porque olha aqui, ele acabou de considerar ele mesmo, deixa eu ver se é Sebrasp. Sebrasp. Considerou que a agência reguladora, ela faz o poder regulamentar. E lá ele diz que é exclusivo de quem? Dos chefes do Poder Executivo. Tá vendo como é muito, né, muito limiar essa questão? Aqui, ó. Privativo de quem? Só do chefe. Como é que a agência reguladora aqui ela aceitou poder regulamentar, entendeu? Então tem que ter muito cuidado. Vai por eliminação. Deveria estar normativo, né? Normativa aí. Vamos lá. No entanto, é importante destacar a existência da controvérsia doutrinária dentro do que seria poder regulamentar e aquilo, aquilo que decorreria do poder normativo, entendeu? Parte da doutrina entende que apenas o chefe do Poder Executivo detém o poder regulamentar, sendo que as demais autoridades capazes de expedir atos de caráter normativo, como o presidente de algumas agências reguladoras, seriam revestidas de poder normativo, gênero maior do qual regulamentar é uma espécie. Está errado isso aqui. Gênero maior. Aqui em cima ele falou outra coisa. Seriam revestidas de poder normativo, gênero maior do qual regulamentar é espécie. Inverteu. Na verdade, o regulamentar é o gênero e a espécie dele é o normativo. Ele escreveu aqui a mesma, isso aqui e ele escreveu correto e aquilo embaixo ele escreveu errado. Aqui, ó. Enquanto gênero do poder regulamentar. Não, está errado. Seria o poder normativo enquanto gênero. Na verdade, espécie, né? Na verdade, quer escrever espécie. Acho que aqui também está errado. Sabemos que é possível a expedição de atos por parte de outra autoridade. Eu li, mas não percebi que tinha escrito errado. Mas, segundo Maria Silvana, trata-se do poder normativo, enquanto gênero do poder regulamentar tratado na questão. Mas depois eu tiro essa dúvida para vocês. Mas quando você tem querendo fazer classificações, o gênero é o geral e as espécies são os específicos, né?
E aí ele está invertendo. Vamos continuar. Assim, de acordo com esta parcela da doutrina, a questão não teria gabarito, já que não seria caso de poder regulamentar, mas sim de poder normativo. De toda forma, a questão foi mantida no gabarito definitivo, até porque pode-se perceber que a letra B seria mais correta, ainda que possua alguma imprecisão. Vamos marcar aqui. Não, esse aqui. Questão 39. SEBRASP, Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, técnico judiciário e administrativo. Em relação ao poder hierárquico, decorre do poder hierárquico o poder de revisão por superior dos atos praticados por subordinado. Até aí, tudo bem. A disciplina funcional guarda relação com o poder disciplinar. A disciplina funcional não se ligando ao poder hierárquico, não. Se ligando, né? Vou botar aqui, tá errado, não. Quando ele bota esse nãozinho, percebe que já vai ter cuidado. Na verdade, a disciplina funcional decorre da disciplina, né, do poder disciplinar e do poder hierárquico. A vocação é a regra ampla e geral, cuja difusão deve ser estimulada em prol da eficiência. Na verdade, sim, prol da eficiência deve ser o contrário, deve ser a delegação. A vocação é quando você tá lá o negócio com alguém e você pega para si. Como é que você tem mais eficiência? Centralizando em você ou descentralizando? Descentralizando. O erro está em prol da eficiência. Na verdade, a vocação é quando você quer ser um cara centralizador. Tudo você decide. Aí você não vai ter eficiência, né? Num órgão público, você tem que descentralizar as funções para que as coisas caminhem. Falei. E às vezes você está vendo que o negócio não está andando ali, onde você delegou, aí você, por isso que você avocou para si, para que saia com mais eficiência. Aham. Mas aí aqui ele botou a regra geral, entendeu? É ampla e geral. E cuja difusão deve ser estimulada, não. A vocação deve ser estimulada. A vocação é como se eu te tirasse do cara a competência dele. Então, se é assim, ó, você não está fazendo correto, eu vou fazer. Então, não deve ser estimulado isso, é o contrário, né? Que é a descentralização que é estimulada. Entendeu a diferença? Falei. Sim. Aí, Não, o não, erro da eu questão estava está aí. tentando tirar. O erro da questão está justamente aí. Que não deve ser estimulado e não é uma regra geral. A vocação é exceção. Depois que é delegado o negócio, é delegado por portaria, por ordem de serviço, por resolução, sei que por decreto, às vezes essa delegação é por decreto. Né? Cria um decreto dizendo, a partir de agora quem faz isso é aquela pessoa. Só que você pode avocar, entendeu? Então ocorre muito isso. A partir de agora, quem faz determinada situação é, sei lá, é a Polícia Federal. Ok, a Polícia Federal não fez, o Ministério da Justiça pode pegar e avocar para ele. Aí isso é regra geral? Não, né? Quem deveria fazer é o Ministro da Justiça, era a Polícia Federal, não o Ministro da Justiça. Mas aí tem essas exceções, às vezes. Já que o detentor maior da Polícia Federal é o próprio Ministério da Justiça, a hierarquia administrativa é restrita ao Poder Executivo? Não, né? Lembrando, na tripartição dos poderes, deixa eu só falar também de novo, porque senão o pessoal vê o vídeo e pensa que eu sou louco. Não estou dizendo que aí é uma briga interna também. Não estou dizendo que o ministro da Justiça ele pode fazer qualquer coisa na Polícia Federal e tal, nada disso. Tem essa briga, inclusive, né, já causou, até deixar fazer um disclaimer aqui, já causou até quedas de ministro no governo, né, nessa atual gestão. Na verdade, sim, a polícia hoje federal ela busca uma autonomia, ela tem uma certa autonomia baseada em várias legislações de autoridade policial, de inquérito policial, que dá a prerrogativa para ela ter uma certa autonomia. Mas hoje, a par de tudo isso, né, no final das contas, a estrutura hoje da Polícia Federal, o ministro da Justiça que coordena, né? Ele indica os diretores, ele indica, né, o diretor-geral, indica os chefes de delegacia. Não existe né, não é uma igual o Ministério Público, a magistratura que tem essa autonomia que você não pode tirar a pessoa. Estou falando nesse sentido, então, nesse sentido. Agora, realmente, as regras têm a lei do inquérito policial. Se o delegado está ali como, né, autoridade policial, não cabe o ministro da Justiça decidir por ele no inquérito, né? Pode até trocar a pessoa do inquérito ali, porque isso aí ele pode, né? Olha, essa pessoa agora quem vai tocar esse inquérito é essa outra pessoa. Mas não avocar para ele tomar a decisão, senão vai parecer que eu estou viajando aqui.
Achar que o ministro da Justiça pode tocar um inquérito. Só quem pode tocar inquérito é delegado. Bem que hoje o atual ministro da Justiça é delegado da Polícia Federal também. Subordinação e vinculação. Então, isso aqui está errado por causa da tripartição dos poderes, nossa, não ser estanque, né? Ou os outros poderes podem também fazer. Subordinação e vinculação com decorrências do poder hierárquico, como decorrências do poder hierárquico, são institutos que se confundem e se caracterizam pelo controle que se dá no âmbito do mesmo ente. Não. Em dar no mesmo ente a subordinação. A vinculação é em pessoas jurídicas diferentes. Aí está o erro desse item. Mais alguma coisa? Eu não vi mais nada aqui de errado. Então é a letra A para mim. Não. Deixa eu pegar aqui essa marcação logo. Vamos lá. Opa. Não quer ficar? Ficou. Uma letra A, está correto. Segundo Eli Lopes Meirelles, o poder hierárquico é aquele que permite à administração pública distribuir e escalonar funções dentro de seus órgãos, ordenar, rever a atuação de seus agentes, estabelecer a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro. Então, esse aqui, subordinação. Letra B está incorreta. A disciplina funcional decorre tanto do poder disciplinar quanto do poder hierárquico. Aqui ele botou só do poder hierárquico, não se ligando ao poder hierárquico, mas só do poder disciplinar. São poderes que andam de mãos dadas. Assim, um superior pode aplicar sanção ao servidor que lhe é subordinado. Letra C está incorreta. Por que a gente marcou no incorreto? Aqui a regra geral para a deficiência. Está incorreto. Como vemos em outra aula do curso, a vocação, ao contrário da delegação, terá sempre caráter excepcional para o nível federal, veja o que a legislação diz a respeito. Será permitida, não é regra geral, está vendo? Um caráter excepcional, por motivos de relevante devidamente justificados à vocação. E ela ainda é temporária, né? A competência atribuída ao órgão iramente inferior. A gente marcou aqui de errado na D, restrita ao Poder Executivo. Mas está incorreto, pois na organização administrativa dos demais poderes também haverá hierarquia e disciplina, o que não existe como regra geral hierarquia nas funções típicas do Poder Legislativo e Judiciário. E aqui a gente marcou que subordinação e vinculação não é a mesma coisa. Uma aqui é mesmo ente, mesma pessoa jurídica, aqui pessoas jurídicas diferentes. Está claramente incorreta. Primeiramente, subordinação e vinculação não se confundem. Então, subordinação tem hierarquia, que é a mesma pessoa jurídica, e vinculação sem hierarquia. Além disso, a vinculação não decorre do poder hierárquico. Questão 40, Sebrasp, Secretaria de Educação do Distrito Federal. Vamos lá. A administração edita atos normativos, como resoluções e portarias que criam normas estabelecedoras de limitações administrativas gerais, exerce o denominado poder regulamentar. Cuidado com essas palavrinhas aqui. Limitações administrativas gerais. Quem limita é o hierárquico, é isso? Não, não. Não? Pode criar obrigações, né? Antes do lá em cima pode criar obrigações acessórias, derivadas, né? Obrigações, né, subsidiárias, o termo ele pode usar. Mas só que tem cuidado porque dentro do ciclo do poder de polícia, não confundir isso, dentro do ciclo de polícia você tem uma chamada parte, que é uma parte normativa do poder de polícia, entendeu? É um ciclo, o poder de polícia é um ciclo. Mas se não vier muito específico, aí é o poder regulamentar. Deixa eu tentar explicar. Às vezes, eles vão colocar esse tipo de situação, mas não vai ser o regulamentar. Aqui é o regulamentar, mas não vai ser o regulamentar, vai ser o poder de polícia. Porque lembrando, o ciclo de poder de polícia, ele tem, primeiro, né, a parte do poder de polícia que a gente chama ordem de polícia, ou chamada a normatização do poder da polícia, né, o poder daquela polícia administrativa. Depois você tem a segunda fase do poder de polícia, que é chamada a parte de consentimento, ou seja, a partir daquela norma você dá autorizações, né, você dá licenças, você faz, né, outros atos. E aí tem outros dois atos dentro do poder de polícia, do ciclo, que a gente chama de fiscalização, que é o guarda de trânsito, é o fiscal que vai, e tem a sanção, que é você aplicar a multa. Então, o ciclo do poder de polícia ele inclui também regulamentação, entendeu? Dentro do ciclo do poder de Sim. polícia. Só tem que ter cuidado com isso. Quando ele, porque, e aí o poder de polícia ele se foca em quê? Bens, direitos e atividades. Atividades. Fazendo o quê? Limitações nessas situações. Você lembra que a gente viu uma questão? Limitação de ir e vir num determinado local que o poder de polícia fez naquele momento. Sim.
Por isso que eu falei, cuidado com essas palavrinhas aqui. Botou limitações, pode querer uma pegadinha remeter ao poder de polícia. Vamos lá. Nesta questão, o Sebrasp adotou posicionamento doutrinário do que o poder regulamentar é privativo do chefe do Poder Executivo, se manifesta por meio de decretos. Assim sendo, os atos normativos que assumem a forma de resolução de portaria consistem em manifestação do poder normativo, gênero do qual o regulamentar é espécie. Agora ele botou de novo. Vamos lá. A administração edita atos normativos como resoluções e portarias que criam normas de estabelecimento de limitações e exerce o poder regulamentar. Ou seja, ferrou, né? Lá em cima ele botou que a agência reguladora era o poder regulamentar e aqui está dizendo que a edição de resoluções e portarias, que em tese quem pode emitir se são órgãos, tá errado. Aí tá Entendeu? certo, não? Não, tá errado. Entendeu o que ele explicou? Não, agora Vamos lá, não. vamos lá. Para doutrina, quando você, na realidade, está exercendo aquele poder máximo lá do chefe do Poder Executivo, decreto para regulamentar uma lei, é o poder regulamentar. Você está regulamentando uma lei. Qualquer outro tipo de documento, como ele botou aqui, quais foram os documentos que ele botou aqui? Os atos administrativos que ele botou, documentos, resoluções e portarias. Para a doutrina, né, para os escritores, isso aqui não seria poder regulamentar, seria poder normativo. Entendeu? Entendi. Para doutrina Mas, padrão, mas é lá em cima. normativo. Mas, de novo, lá em cima ele falou que não. Entendeu? A loucura de estudar para concurso. Lá para agência reguladora, não A foi? agência reguladora, ele falou, não, a agência Entendi. reguladora. A agência reguladora pode fazer decreto? Não. Ela só pode fazer o quê? Resolução e portaria. E lá em cima ele fala que aquela atitude que a agência reguladora fez de fazer um ato administrativo, um ato normativo, a gente fez aqui, ó. Aqui, ó. Aqui como ele colocou. Determinada agência reguladora, atuando em sua esfera de atribuições, editou ato normativo, de apurada complexidade técnica, com vista a elucidar conceitos legais e regular determinado segmento de atividades consideradas estratégicas de interesse público. É um ato normativo, então é um poder normativo, não tem resposta, mas ele considerou regulamentar. Entendeu? Porque tem que ter cuidado na hora de responder questões, e por isso que é bom sempre estar respondendo questões, né? Para pegar essas pegadinhas aqui, então. Ou seja, se cair numa prova, tem que estar muito atento, que a CESP ela entende que existe poder normativo e poder regulamentar. O Tamanho regulamentar da só questão, está né, professor? Atentar o bem ao regulamentar tamanho. só está ligado ao decreto. Os outras normas é normativo. Tá vendo aqui? Questão 41. José, chefe do setor de recursos humanos de determinado órgão público, editou ato disciplinando as regras para a participação de servidores públicos em concurso de promoção. Tá? A respeito da situação hipotética, julgue o item. Vamos lá. Ele era o chefe dos recursos humanos, ele ditou um ato disciplinando as regras. Então, ele era o chefe, ele tem poder hierárquico, ele dita as regras lá. Faz uma ordem de serviço, faz uma portaria interna e diz, vai ser assim agora, né, o concurso de promoção. Edição do referido ato é o exercício do poder regulamentar, aí, de novo. Aqui seria normativo, né? E aqui, para mim, estaria mais ligado ao poder hierárquico dele, por Hierárquico. ele Eu ser o também chefe. olhei, eu Entendeu? erraria aí. Vamos lá. Eu também Já pensei nesta nisso. questão, o Sebrasp adotou posicionamento doutrinário de que o poder regulamentar não é privativo do chefe do Poder Executivo e considerou a afirmativa correta. No entanto, segundo a doutrina tradicional, trata-se de manifestação do poder normativo de forma ampla da administração pública. Para mim, não seria nem a normativa, que seria o poder hierárquico, né, de editar normas disciplinando as coisas, de organizar. Cara, então tem que ter muito cuidado. Então, eu falei, né, que quando for fazer revisão de poderes, fazer revisão de poder de polícia. Eu estou achando que para a CESP tem que fazer revisão de poder regulamentar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos botar essa marquinha aqui para ficar atento na prova aqui. Aqui, cadê esse outro aqui também? Na hora de fazer a revisão, vai direto aqui para relembrar no PDF. Cara, essa questão aqui, a CESP é problemática. Botar nessas três, é uma sequência, né? Não, é nessa aqui.
que é justamente para chamar a atenção aqui. Tá aqui. Tô em cima da minha figurazinha aqui, parece um coronavírus aí que eu fiz. Vamos lá. Mas vamos desanimar, pai. 40, já veio 41, 42. Maurício, chefe imediato de João, ambos servidores públicos distritais, Sebrasp, Secretaria de Educação DF, determinou que este participasse da reunião de trabalho em Fortaleza, Ceará, nos dias 9 e 10 de janeiro. João recebeu o valor das diárias. No dia 8 de janeiro, João sofreu um acidente de carro e, conforme atestado médico apresentado para Maurício, né, teve de ficar de repouso por 3 dias, razões pela qual não pôde viajar. Essa foi a primeira vez no bimestre que João teve de se afastar do serviço por motivo de saúde. Acerca dessa situação hipotética e dos aspectos legais doutrinários relacionados, o Gutierrez seguiu. O cara mandou o subordinado ir para uma reunião, o subordinado foi lá e se acidentou, cortou o dedo em casa. Cortei o dedo, perdi a unha, não vou viajar. Estou brincando, só estou dando um exemplo de que às vezes faz essas situações aqui. A competência de Maurício para determinar que João participasse da reunião de trabalho decorre do poder hierárquico, correto, né? Corretíssimo. Eu pensei que ele ia complicar aqui, o cara aplicar uma multa, né, sei lá, uma suspensão por causa disso, né? A expedição de ordens a um servidor hierarquicamente subordinado decorre diretamente do poder hierárquico. Questão 43, Sebrasp, Secretaria de Educação do Distrito Federal. No que se refere aos poderes administrativos, aos atos administrativos, ao controle da administração pública. Vamos lá. O fato de a administração internamente aplicar uma sanção a um servidor público que tenha praticado uma infração funcional caracteriza o exercício do poder de polícia administrativo? Essa daí ela deu, né? Disciplinar. Essa aqui ele deu, né? Poder de polícia, né? Pelo contrário, trata-se de uma decorrência do poder disciplinar da administração pública, relembrando, quanto à aplicação das sanções. Temos o seguinte, se for para um servidor público, é o hierárquico ou disciplinar que você está usando. Se for com vínculo específico, não tem jeito, é só o disciplinar. O hierárquico é só para quem é interno à administração. E aos particulares, em geral, é o poder de polícia. É errado isso aqui. Vamos lá, questão 44. Situação hipotética, Sebrasp, Prefeitura de Fortaleza, Procurador Municipal. Um secretário municipal removeu determinado assessor em razão de desentendimentos pessoais por ideologia partidária. Então, ele fez, o cara pegou assim, você é de tal partido, então vou te remover daqui. Mas só que eu não estou te removendo porque eu não preciso de você. Estou te removendo porque eu não gosto da sua ideologia partidária. Assertiva. Nessa situação, o secretário agiu com abuso de poder. Na modalidade excesso de poder, é onde está o erro. Abuso de poder, correto. Agora, na modalidade excesso de poder, já que os atos de remoção do servidor não podem ter caráter punitivo, onde é que está o erro? O erro daqui está em excesso de poder. Na verdade, ele era o secretário municipal, ele pode remover. Está correto. Mas não é nessa modalidade que ele está cometendo, né, o abuso de poder. Ele está cometendo na modalidade desvio de finalidade. Que a finalidade da remoção é você tirar a pessoa de um local que ela não tem utilidade em sentido genérico, não está sendo bem aproveitada, botar em outro, onde tem mais necessidade dela. Não tirar ela daqui, que de repente ela tinha aproveitamento só porque eu não gosto dela, né? Aí você está desviando a finalidade, o interesse público. Isso ocorreu, que nem eu contei a história em outras aulas, né? Na Marinha. O cara estava lá na Suécia e aí teve um problema lá, né? De local. E aí, como punição, desembarcaram o suboficial do navio, mandaram ele de volta para o Brasil. Ele entrou na justiça. Isso eu estou falando na área militar. O cara entrou com essa argumentação aqui, dizendo, olha, foi um desvio de finalidade. Em vez deles me punirem, darem um dia de cadeia, 2 dias, eu ficar preso no navio e depois continuar a viagem, né? Não, eles mandaram eu embora para o Brasil. Ou seja, fizeram uma remoção com desvio de finalidade. E o juiz deu favorável a ele. Aí a Marinha teve que pagar o valor que ele receberia se ele tivesse concluído a viagem, né? Como compensação de ter cometido o ato ilegal. Indenização, indenizou ele como se ele tivesse feito a viagem toda, entendeu? Porque na verdade teve um desvio de finalidade ali. Aqui também. Então o erro não está no excesso de poder, mas no desvio de finalidade. Ao abuso de poder ele dá de 2 formas: por
excesso de poder, ou seja, eu fiz uma coisa que eu não podia, mas nesse caso ele podia, porque ele era o secretário municipal, ou pelo desvio de finalidade, ou seja, eu desviei, o objetivo desse ato é esse, mas eu estou atuando, estou fazendo com outro objetivo. De fato, o secretário agiu com abuso de poder, porém, na sua modalidade de desvio de poder. Veja que o secretário era competente para determinar a remoção, no entanto, o ato visou a finalidade diversa daquela prevista em lei, resultado em abuso decorrente do desvio de poder ou de finalidade. Errado. Questão 45. Sebrasp, Tribunal de Contas do Estado do Pará, auditor de controle externo. Situação hipotética: o proprietário de determinado restaurante recebeu notificação na qual constava a determinação de que a obra que havia sido irregularmente realizada na calçada do referido estabelecimento para a colocação de mesas teria que ser demolida. Ou seja, ele fez uma calçada irregular, não podia fazer aquela calçada, e eu exigi que ele demolisse. Você lembra que a gente tem aquele, no poder de polícia, a gente tem a discricionariedade, executoriedade, se lembra? Coercibilidade. Na auto-executoriedade, Maria Silva Zanella de Pietro, não é o outro doutrinador, acho que me esqueci agora o nome dele. Ele entende que a executoriedade, que é demolir a calçada, tem duas formas. Eu posso fazer executoriamente, eu mesmo executar, ou exigivelmente, exigibilidade. Então, para alguns doutrinadores, no poder de polícia, essa auto-executoriedade são duas vertentes. Uma eu mesmo executo a executoriedade e a outra eu exijo. Nesse caso aqui, está exigindo, né? Assertiva. Nesse caso, decorrendo o prazo sem cumprimento da ordem, a administração poderá promover a demolição sob o mandato da auto-executoriedade dos atos administrativos do poder de polícia. Correto. Na verdade, ele não precisava nem, né? Ele primeiro ele exigiu na auto-executoriedade. Primeiro ele exigiu, dizendo, ó, faça isso. Não quer fazer, eu mesmo vou lá e executo. Mas isso está dentro dos requisitos, das características do próprio poder de polícia, discricionário e auto-executoriedade. Para mim, a questão está correta. Vamos lá. A demolição da edificação irregular é uma decorrência do poder de polícia. Assim, independentemente de autorização judicial, a administração poderá promover com seus próprios meios a referida demolição, em virtude do atributo da auto-executoriedade, né? É Maria Silva Zanella de Pietro, me esqueci o nome do outro. Esqueci ali. Mas eu vejo. Ele Lopes Meirelles? Não, é o outro. Celso Antônio Bandeira de Mello. O outro que entende também. São os dois que entendem. Esses doutrinadores, tanto da direita administrativa, depois vocês vão ver que tem vários, né? Então, os três principais hoje no Brasil Celso Antônio Bandeira de Mello, Eli Lopes Meirelles e Maria Silva Zanella de Pietro, né? Maria Silva Zanella de Pietro, eu tenho quase certeza, ela é professora da USP, mas agora está aqui em Goiás. Não sei se ela se mudou para cá, mas eu vi uma vez uma reportagem. Eli Lopes Meirelles, acho que Celso Antônio Bandeira de Mello, acho que esses dois já faleceram. Mas ainda continuam os livros dele por outras pessoas, né? Tem esse aqui também, o Hélio Gasparini. O Hélio Gasparini também já faleceu. Ninguém atualizou mais o livro dele, mas também de vez em quando cobro ele, mas é mais para a área jurídica. 46. Sebrasp, Tribunal de Contas do Distrito Federal. Considere que durante uma fiscalização, fiscais do DF tenham encontrado alimentos com prazo de validade expirado na geladeira de um restaurante. Diante da ocorrência, lavaram auto de infração, aplicaram multa e apreenderam esses alimentos. Com base na situação hipotética apresentada, julgo os itens subsequtivos. Ou seja, viram uma irregularidade e saíram fazendo o que tem que fazer. Vamos ver o que ele vai perguntar aqui. A aplicação de multa ao estabelecimento comercial decorre do poder disciplinar? Qual é o erro da É questão? de polícia. Polícia, né? Que é Poder o de quê? polícia porque é aplicado contra um particular. Se Particular, for disciplinar, é só dentro restaurante. dentro das... Oi? É um restaurante, né? É. Não tem nada a ver com a administração. Disciplinar só entra em dois casos: particular com vínculo com a administração e dentro da própria administração, né? Aí Quando há também o poder de hierarquia. vamos fazer um aperfeiçoamento, um aprofundamento, uma verticalização do conhecimento. Eu tenho um restaurante, aí o cara vai descrever, situação hipotética. Tenho um restaurante dentro de um órgão público. Esse restaurante, né, descumpriu o contrato. Eu vou lá e multei, fiz uma multa, apliquei uma multa no restaurante, com base
né, no descumprimento do contrato da concessão de uso do espaço público. A administração pública atuou no poder de polícia ou no poder disciplinar nesse caso? Peraí, o restaurante é dentro de um órgão Dentro do público. órgão Tem público. contrato com o órgão público? Sim. Então E é um aí? particular, já vai poder disciplinar. É poder disciplinar. Por quê? Porque aí é um particular, mas é um particular com Um vínculo. vínculo Um específico com a vínculo. administração pública. E tem um Justamente. contrato para usar aquele espaço. Entendeu? Então, ter cuidado, porque às vezes o cara faz só uma rearranjo ali. Aí, restaurante, tá rápido, cansado, no dia da prova, passa batido que tem um vínculo ali. O poder disciplinar legitima a aplicação de sanções àqueles sujeitos à disciplina interna da administração pública, ou seja, os servidores públicos e os particulares com vínculo específico, como uma empresa que se levou contrato administrativo, que é o que a gente refez aqui a questão. A aplicação da penalidade a particulares em geral, como no caso da questão, bem como a fiscalização exercida, é legítima por poder de polícia administrativo. Então, é errado. Vamos lá, questão 47. Sebrasp, analista de administração pública, Tribunal de Contas do Distrito Federal, mesmo enunciado do anterior, ou seja, é o restaurante que o cara foi lá, multou e fez um bocado de coisa. Diante do risco à saúde da população, as mercadorias com prazo de validade expirado poderão ser imediatamente apreendidas, mesmo antes da abertura de processo administrativo, sem prévio contraditório do proprietário do estabelecimento. Correto, né? A Autoexecutoriedade. autoexecutoriedade aí nesse caso. A apreensão imediata das mercadorias decorre do atributo da autoexecutoriedade do poder de polícia, o qual dispensa autorização judicial para tanto. Além disso, o risco é iminente, de modo que a apreensão é medida cautelatória de urgência, de sorte que o particular pode ser ouvido, né, em momento posterior ou recorrer, inclusive, administrativamente, em face da conduta dos fiscais. É o que a doutrina chama de contraditório diferido. Não quer dizer que não vai ter contraditório, mas primeiro eu vou salvar a coletividade, e você depois individualmente, ou seja, é o sobrepor o interesse coletivo sobre o particular do dono do restaurante, depois você vai lá e questiona, né? Questão 48, mesmo enunciado anterior, né? TCDF, analista de administração pública. Se a aplicação da multa for indevida, a administração tem o poder de anulá-la de ofício, independentemente de provocação do interessado. Correto, né? Se a multa É, for indevida, ilegal, pode só anular a multa. Não preciso esperar o cara, né? Eu sou o chefe, eu olhei, cara, essa multa não está correta. Eu preciso pedir para a pessoa entrar com recurso. A administração pública tem essa característica, ela pode rever de ofício, né, aqueles atos uma praticados. palavrinha Se o específica ato que eu for, esqueci. deixa eu só explicar, de repente você vai lembrar. Se o ato for ilegal, ele é o quê? Anulado. Se o ato for inconveniente e inoportuno, ele é revogado. Quando eu anulo, eu torno aquele efeito daquele ato ex tunc, ou seja, desde o passado até agora, não valeu nada. Quando eu revogo, eu digo que esse ato, a partir de agora, eu chamo de ex nunc, a partir de agora, ele não tem validade. E o que rolou passado tem validade. Continuou, estava valendo, agora a partir de agora não vale. Quando eu digo ex tunc, ou seja, na anulação, ou seja, desde lá do passado, não estava valendo, entendeu? Não tinha eficácia o ato. O item está correto, se fundamenta no princípio da autotutela. Diferente do Poder Judiciário, a administração pública pode rever sua atuação, independentemente de provocação, anulando os atos eivados de vício, inclusive de ofício. Por Acho que que, era essa por que isso autotutela. cai muito em prova? Porque, em geral, quando você tem esses tipos de situações, por exemplo, em outros poderes, você precisa de um requerimento, de uma provocação. No caso da administração pública, né, baseado em vários princípios, você mesmo pode fazer de ofício. Vamos lá. Sebrasp, TCDF, Procurador 2013. Segundo a jurisprudência do STJ, no direito brasileiro admite-se o regulamento autônomo, que é o decreto autônomo que a gente chama, né, que é para cargos públicos, quando vagos, ou para fazer hierarquia dos órgãos da administração pública, desde que não esteja aumento de despesa, né, nem extinção de órgãos. De modo que podem os chefes do Poder Executivo expedir decretos autônomos sobre matérias de sua competência, ainda que não disciplinados por lei. Correto, né? Ele é autônomo justamente isso, porque não vai ter uma lei. E vai ter direto do decreto, entendeu?
Vamos lá. O decreto autônomo somente pode ser expedido nas restritas hipóteses previstas no texto constitucional, Constituição Federal, artigo 84, inciso 6. Fora dessas hipóteses, não se admite inovação no ordenamento jurídico mediante decreto, ou seja, não poderia o chefe positivo disciplinar de forma ampla sobre matérias ainda não disciplinadas em lei. Assim, a jurisprudência da STJ não admite indiscriminadamente o decreto autônomo, então somente nas duas hipóteses constitucionais, que quais são? A organização e funcionamento da administração pública sem implicar aumento de despesa, extinção de funções e cargos quando vagos. Qual o erro aqui que ele botou? Não disciplinados em lei. Meio complicada essa questão. Vamos lá. Segundo a jurisprudência da STJ, no direito brasileiro admite seu regulamento autônomo, de modo que podem os chefes do Poder Executivo expedir decretos autônomos sobre matérias de sua competência ainda... Ah, tá errado, sim. Ainda que não disciplinados em lei. Tá errado, desculpa. Deixa eu reexplicar aqui. Deixa eu explicar aqui. Quando a Constituição coloca que pode ser no caso de funcionamento da administração pública sem implicar aumento de despesa e extinção de cargos públicos quando vagos, é porque essa administração pública, esse funcionamento, essa estrutura administrativa já foi criada por lei. Esse cargo, essa função já foi criada por lei. E aí, eu li rápido ali, me equivoquei. O que ocorre é que a extinção disso, né, a organização disso, como foi criado por lei, deveria ser feita por lei. Né? Se eu criei um cargo e uma função pública por lei, né, é o chamado princípio do paralelismo das formas. Se eu criei uma coisa por lei, eu tenho que extinguir por lei. Se eu criei uma coisa por decreto, eu extingo por decreto. Se eu criei uma coisa por portaria, eu extingo por portaria. Se eu fiz um ato administrativo por portaria, como é que eu vou extinguir esse ato normativo? Né? Como é que eu vou revogar? Como é que eu vou anular esse ato administrativo? Por uma outra portaria. Então, é a chamada similaridade das formas lá. Nesse caso, você não está seguindo isso, porque você criou um órgão administrativo, mas eu vou modificar ele por decreto. Eu criei uma função em um cargo, mas eu vou extinguir ele. Lógico, tem a restrição de estar vago, no caso dos órgãos e, né, da administração pública, isso não tem que ter aumento de despesa. Mas o que o STJ, desculpa, não admite é que primeiro tem que ter criado a lei. Não posso fazer isso sem que tenha a lei que criou o órgão ou criou a função, entendeu? É aqui que está a explicação que eu me perdi ali em cima. Mas, de novo, aí por que eu me confundi aqui? Porque no STJ, vamos lá, mas aí já é poder regulamentar. No STJ, o STJ entende que pode haver casos em que eu não tenho uma lei, mas eu estou regulamentando direto a Constituição. Mas não tem nada a ver com isso aqui, não é no decreto autônomo, é uma questão específica do julgamento do CNJ que ele disse, olha, na realidade, apesar de não ter uma lei e ele está regulamentando diretamente um texto constitucional, isso está validando, que foi o caso do nepotismo, né? Uma resolução sobre nepotismo no âmbito do CNJ. Questão 50, TCU, Tribunal de Contas da União, Auditor Federal de Controle Externo. A razoabilidade funciona como limitador do poder discricionário do administrador. Correto, né? Tem muita... A razoabilidade, qual é o outro? Tem duas palavrinhas aqui que sempre caem. A razoabilidade e a proporcionalidade. Entendeu? Qual é a diferença de um outro? Razoável é aquilo que sai fora da razão, que não faz sentido. Proporcional é aquilo que, apesar de fazer sentido, está muito aquém. Né? Por exemplo, razoabilidade. Eu tenho 10 hospitais numa localidade. Vou construir mais um hospital, meio razoável isso aí, não faz muito sentido aí, pode ser questionado. Proporcionalidade, não tem hospital, posso construir hospital? Posso. Mas o meu município tem 5.000 pessoas, vou construir um hospital para 500.000 pessoas? É desproporcional o que eu quero construir. Entendeu a diferença? Então, a razoável é aquilo que não tem muita razão, meio sem sentido. Agora, proporcional é aquilo que tem razão, mas você quer fazer além do limite. O poder discricionário, como se sabe, é limitado, e um dos critérios para se avaliar o adequado exercício do poder discricionário são os princípios da razoabilidade e botou discricionalidade, na verdade é proporcionalidade. Escreveu de novo. Discricionalidade.
O próprio judiciário poderá se valer desses princípios para realizar o controle de legalidade dos atos administrativos. Isso aqui era a proporcionalidade que ele queria colocar. E o descumprimento da razoabilidade ou a comprovação de que o ato é irrazoável ou desproporcional gera a nulidade do ato. Não gera uma situação assim, não, tá, vamos dar... Não, o Poder Judiciário vai e anula o ato. Questão 51, SEBRASP, Tribunal de Contas da União, TCU, Auditor Federal de Controle Externo. O poder disciplinar da administração pública confunde-se com o poder punitivo do Estado? Não, né? Qual é o poder punitivo do Estado? É o jus puniente. Né? O jus puniente é o do direito penal. Ele se confunde? Não, né? Vamos lá. O poder de polícia administrativo não se confunde com o poder punitivo jus puniente. Esse é exercido pelo Poder Judiciário e consiste na responsabilização penal por crimes e contravenções. Por exemplo, por que não se confunde? Por exemplo, o poder disciplinar, ele provavelmente, né, você vai se opor numa situação que, né, você vai ter um subordinado, né, é decorrência do hierárquico, na verdade, né? Então, disciplinar. Vai ter um vínculo específico, então aí já não se confunde. Né? O poder jurisprudente, eu preciso ter alguma relação com a pessoa que cometeu um crime, uma infração, eu preciso ter hierarquia sobre ele, já aí já não se confunde. Né? Para o poder disciplinar, tem que ter algumas características para você aplicar ele, exercer o poder. Agora, o jurisprudente do Estado é diferente, está previsto na norma penal, descumpriu, o Estado tem o poder de, né, fazer com que você cumpra a norma, ou seja punido pelo descumprimento dela, até como forma de prevenção geral, que outras pessoas não venham a descumprir. Então, a regra geral do poder punitivo é essa, do direito penal. Eu tenho a norma, descumpriu. Vou fazer uma aplicação, né, tenho o direito ao jurisprudente, perseguir, fazer a persecução penal daquela pessoa. Com qual objetivo? De ter uma punição para ela. Mas qual é o objetivo dessa punição? Prevenção geral. Na verdade, tem a questão também específica, né? Não é uma vingativa de dizer, não, olha, você fez isso, as consequências são essas. Mas a maior, né, pelo menos para a doutrina, o maior objetivo da pena não é assim, pegar a pessoa e fazer com que ela pague pelo que ela fez. É mostrar para a sociedade que o descumprimento daquela norma penal ela não é admitida. Né? Então, por exemplo, eu tenho alguns pesquisadores que falam o seguinte, que a maior dificuldade que nós temos no Brasil não são as normas, não são se é mais ou menos pena, né, sobre determinado crime, mas justamente essa questão de você verificar que, cara, eu fiz essa situação, posso ou não ser punido, posso ou não ser responder o processo. Se responder o processo, o negócio demora muito e às vezes prescreve e eu não vou receber a pena. Essa situação no Brasil é que causa essa sensação de tipo assim, a norma não funciona. E aí os doutrinadores criticam que quando você vai reformular a norma penal, o que o cara faz? Aumenta a pena. Porque, na verdade, tem que aumentar, tem que melhorar a forma de que a coisa seja executada. Porque a pena poderia ser menor, mas só um exemplo, por exemplo. Uma coisa é você chegar com uma pessoa e dizer, se você fizer isso, você vai pegar 5 anos. Cara, tempo pra caramba. Né? Mas com absoluta certeza você vai cumprir 5 anos. Entendeu? Se você fizer isso, você pode pegar 7 anos. Já aumentou 2 anos. Quase aumentou 50%. Ou posso até dizer para a pessoa, você vai pegar 10 anos. Cara, mas você vai poder constituir advogado, vai poder recorrer na primeira instância, para a segunda instância, terceira instância, até o STF. Isso vai demorar tanto que pode prescrever. O cara, pô, acho que vale a pena fazer, né? Apesar de ser o dobro, ou seja, a pessoa aumentou a pena, mas a efetividade da aplicação de pena é tão pequena ou tão remota que você acaba não coibindo a prática. Então, na verdade, a grande crítica que alguns fazem não é tem que ter prisão perpétua, tem que ter pena de morte. Não, as atuais situações têm que ser realmente efetivadas. Né? Que aí o cara fica pensando, cara, né, essa pequena transgressão minha aqui é 2 meses, 3 meses, mas eu vou cumprir, você fica com medo. Agora, faz 3 meses, 3 meses vai prescrever em 2 anos.
Se eu arranjar um advogado meia bomba, aí ele consegue empurrar com a barriga 2 anos esse processo aí e vai prescrever, não pode mais me punir. Vamos lá. Questão 52. Eu falei que a gente não ia devagar muito hoje, mas acabou devagando aqui, né? Sebrasp, Tribunal de Contas da União, Auditor Federal de Controle Externo. É obrigatória a obtenção prévia de autorização judicial para demolição numa edificação irregular? Não, autoexecutoriedade, mais uma vez. Só fazer uma adendo aqui. Ludmila, Luiz Carlos também pode responder, não é exclusivo meu e do William a aula, não, de ficar. Eu estou perguntando e o William vai lá e responde. Não, estamos aqui. Vai ficar parecendo que o William é o. Como é que eu poderia dizer? O único responsável por responder. Opa, botei errado aqui. Na verdade, está errado, né? Não é necessário. O erro está onde? É obrigatória a obtenção prévia de autorização judicial? Não, né? Imagine uma edificação irregular que apresenta riscos de desabamento. Seria viável que a administração aguardasse um provimento judicial para autorizar a demolição deste edifício? Não, né? Nesse sentido, o ordenamento jurídico conferiu o atributo da autoexecutoriedade aos atos de polícia, dispensando prévia autorização judicial em regra para que o ato de polícia possa surtir efeitos. Questão 53. De novo, Sebrasp TCU, Auditor Federal de Controle Externo. O exercício do poder de polícia não pode ser delegado para entidade privada? Errado, né? Mesmo antes. Opa, calma. Calma. Já me confundi, vai respondendo. Isso ocorre também na prova, né? Eu estou querendo responder rápido, a gente acabar a apostila hoje, o material hoje, já vai pagar. Uma coisa é entidade privada, outra coisa é pessoa jurídica de direito privado. Entendeu a diferença? Então, eu posso ter uma pessoa jurídica de direito privado que é integrante da administração pública e tem uma entidade privada. Entidade privada é uma empresa qualquer. Só tem que entender isso na hora da prova, a gente vai entender agora, se a CESP está usando esse termo como entidade privada, como pessoa jurídica de direito privado. Em tese, eu posso, se for uma pessoa jurídica de direito privado, integrante, uma pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração pública. Por exemplo, sociedade de economia mista, uma empresa pública ou uma fundação pública, uma fundação privada. São integrantes da administração pública. Agora, uma entidade privada, uma empresa qualquer, não pode. Ela tem, para eu delegar o poder de polícia, a pessoa, a quem eu estou delegando tem que ter um vínculo com a administração pública. Pode ser de uma pessoa jurídica de direito privado? Pode, mas tem que ter um vínculo. Pode ser uma empresa pública? Pode. Pode ser uma sociedade de economia mista? Pode. Pode ser uma fundação privada? Pode. Mas ela é integrante da administração pública? Pode. Aí, de novo, a gente vai entrar num aprofundamento. A gente tem 4, né, atributos, ou 4 fases, é melhor usar o termo fase, que é o correto, fases no poder de polícia, né, do ciclo do poder de polícia. A ordem de polícia, né, ou a regulamentação, o consentimento, né, ou a autorização do poder de polícia, que é, no caso, você pedir um alvará, uma autorização, uma licença, e as duas principais que ficam muito em prova, que é a fiscalização e a multa, né, a sanção. Né? Eu falo multa, mas a multa é, na verdade, a efetivação da sanção, que é a multa. Então, em tese, se ele estiver utilizando isso aqui como empresa privada, não pode. Tem que ser uma pessoa jurídica integrante da administração pública. Vamos lá. A questão está correta, na medida em que o poder de polícia somente pode ser delegado, somente pode ser delegado a ente da administração pública. Então, ele está usando aqui em entidade privada no sentido, né, no sentido de empresa normal, entendeu? Entendeu aqui o que a CESP está, a entidade privada? Então, ele diferencia pessoa jurídica de direito privado de entidade privada. Entidade privada, ok. Então, aqui, na verdade, assim, ele entendeu que está incompleto. Pode ser uma entidade privada? Pode, mas desde que seja com vínculo com a administração pública. É isso que ele colocou aqui. Questão 54. Sebrasp, Secretaria de Fazenda. Aí, só para finalizar aqui também, me esqueci, eu falei que ia aprofundar, não aprofundei. Dos quatro ciclos, fases de poder de polícia, hoje você pode delegar 3. Só não pode delegar a fase que a gente chama ordem de polícia, ou sancionadora. Você não vai delegar para a empresa pública fazer a norma do poder de polícia. Só quem faz a norma é o próprio ente público, entendeu?
O outro, a licença, a autorização pode ser dada pela empresa pública. A fiscalização pode ser também feita pela empresa pública. A sanção, a aplicação de multa pode ser pela... Qual era a controvérsia? A fiscalização. Desculpa, a sanção, a multa. Não poderia ser feito pela uma entidade privada, né? Mas hoje o STF falou, não, tudo. Né? Então ficava o quê? Antes, a autorização ou consentimento do poder de polícia, as licenças, alvarás, a fiscalização, seria mais a multa ficaria por conta, né, a chamada sanção ficaria por conta do poder público. Mas agora, o único que você não pode delegar no poder de polícia é só a fase de ordem de polícia, que a gente chama de que é a regulamentação do poder. Aí tem que fazer o órgão público. Sebrasp, Cefaz, Rio Grande do Sul, auditor fiscal da Receita Estadual. O alvará de licença e o alvará de autorização concedidos pela administração pública constituem meio de atuação do poder. E aí? Tem o alvará, a gente acabou de falar, alvará de licença e o alvará de autorização. Disciplinar? Não é, né? Porque não está aplicando multa. Regulamentar? Você não está regulamentando nada. Hierárquico? Só se for subordinado a ele. Poder hierárquico e disciplinar? Não, né? Poder de polícia, que era justamente a fase de consentimento. Né? Você cria a norma, depois você tem a fase de consentimento do poder de polícia. Ou seja, você tem uma norma para a área de bares e restaurantes, alimentação. Isso é uma norma. Uma norma pode ser da área do bombeiro, de segurança, né? E pode ser da área de vigilância sanitária. Então, é a ordem de polícia. Qual é a segunda fase? É do poder de polícia, é de consentimento. Nem todo o poder de polícia passa por todas as fases, mas, em geral, a maioria passa. Um bar e um restaurante, para abrir, ele precisa de um alvará. Ele precisa de uma autorização para funcionar. Você vai lá no bar, no restaurante, você vai ver lá, alvará do GDF. Né? Então, ele precisa. Poder de polícia, vamos lá. Letra A, está incorreto, pois o poder disciplinar é o que cabe à administração pública para apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Então, errado. Letra B, incorreto, pois o poder regulamentar é a faculdade que dispõe chefes do Poder Executivo, presidente da República, governadores e prefeitos, de explicar a lei para sua correta execução, de expedir decretos autônomos sobre matéria de sua competência ainda não disciplinada de lei. Letras C, E e D estão incorretas. O poder hierárquico é aquele que permite à administração pública distribuir e escalonar funções entre seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecer a relação de subordinação de seus servidores públicos. Letra D está correta, pois representa uma atividade de administração pública que limita e regula a prática de exercício de determinada atividade privada. É nesse sentido que apresenta a definição do artigo 78 do CTN, Tributário Nacional. O que é? Considera-se poder de polícia. O que é o poder de polícia? Atividade de administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público, concernente à segurança. Essa segurança não é segurança pública, não, segurança geral, segurança de acidente. A higiene, a ordem, os costumes, a disciplina, a produção e do mercado, o exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, a tranquilidade pública e ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Esse que é o normalmente usado no conceito de poder de polícia, que na realidade é regulamentado no Código Tributário Nacional. CTN. Questão 55. Juiz de Direito Substituto, Tribunal de Justiça da Bahia, Sebrasp. O poder de polícia administrativo. Limita a disciplina de direito, interesse ou liberdade individual, regulando e fiscalizando os atos civis e penais. Penais? Não, né? Inclui, no âmbito das agências reguladoras, a possibilidade de tipificar imediatamente condutas passíveis de sanção, de acordo com a STJ. Isso aqui não tem, por enquanto, não tem nada. Inclui, no âmbito das agências reguladoras, a possibilidade de tipificar imediatamente condutas passíveis de sanção. Correto. Pode ser delegado à sociedade de economia mista que explora o serviço público, a qual poderá praticar atos de fiscalização e aplicação de multas. Isso aqui gerou problema. Por quê? Se lembra que eu falei que antes o Supremo falava que essa parte aqui não poderia ser feita, a parte da sanção por empresa pública social e economia mista? Hoje essa questão já estaria errada se a gente considerar que o gabarito vai ser essa. Porque hoje, pelo Supremo, isso aqui também pode ser feito pela sociedade de economia mista. Isso foi decidido agora, em 2021. Entendeu? Então, quando é essa questão? 2019. Então, 2019, o que estaria errado era a aplicação de multas.
Não podia. 2021 já mudou. Agora pode também. A sociedade comunista pode. Possui autoexecutoriedade, princípio segundo o qual o ato emanado será obrigatório independentemente da vontade do administrado. Ele quer o certo ou quer o errado? Isso aqui? Poder polícia. Possui autoexecutoriedade, princípio segundo o qual o ato emanado será obrigatório, independentemente da vontade do administrado. É estranho, que na verdade a autoexecutoriedade você não precisa pedir autorização para o judiciário. Também ficaria, não sei, tá Eu de iria todo dizer errado. aí, professor. Como? Tá errado isso aí? Pois é, para mim Eu não iria tá. dizer porque ó, a B lá, tipificar seria meio que regulamentar, não? Então ele está pedindo poder de polícia, não regulamentar. Entendeu o que eu estou falando? Polícia administrativa. Então, tipificar não é polícia administrativa. Tá até certo, Uhum. mas isso aí é poder normativo. Não sei também, isso aí. Pois é. Aí se ele fosse entender o poder regulamentar, aí não poderia, tinha que ser um decreto, né? Vamos lá, deve obedecer ao princípio da proporcionalidade no exercício do mérito administrativo e por isso mesmo é impassível de revisão judicial. Isso aqui está errado. Pode ser revisão judicial. Então, para mim, assim, de acordo com o que está em 2019, estaria errado que penal não é, aplicação de multa não é, hoje é, de novo, hoje é, pode. E essa apostila também, por isso que está desatualizada. Isso aqui não é. Então, ficaria entre letra B e letra D. Entendeu? Entendeu? Então, seria D ou B. Então, vamos lá, para a gente finalizar a apostila. Mas eu marcaria hoje, agora... Eu marcaria D. D tá D, né? Eu iria também de D. Letra D. Vamos lá, vamos ler os comentários. A letra A está incorreta, uma vez que os atos de Uhum. natureza... Letra B está correta. São de competência da Polícia Judiciária, a qual não se confunde com a Polícia Administrativa. A atuação da Polícia Administrativa concentra-se na esfera administrativa e civil. A letra B está de acordo com o entendimento do STJ a respeito a exemplo do seguinte julgado. Ademais, registro que esta Corte Superior possui entendimento de que as sanções administrativas aplicadas pelos entes reguladores no exercício do seu poder de polícia não ofende o princípio da legalidade, visto que a lei ordinária delega a esses órgãos a competência para editar normas e regulamentos no âmbito de sua atuação, inclusive tipificar as condutas passíveis de punição, principalmente acerca das atividades eminentemente técnicas. Nesse sentido, as agências reguladoras foram criadas no intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos. Havendo previsão na legislação ordinária delegando à agência reguladora a competência para a edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação. De Sarte, não há ilegalidade configurada na espécie na aplicação de aplicação da penalidade da NTT, que agiu no exercício do seu poder regulamentar disciplinar amparado na Lei 10.232 de 2011. Assim, tem-se entendido que as agências reguladoras possuem competência para aplicar sanções em razão do descumprimento das condutas por elas definidas. Letra C está incorreta. A jurisprudência do STJ tem se inclinado pela possibilidade de delegação apenas às fases de consentimento e fiscalização. De novo, mudou. Agora tem a fase sancionatória também pode ser. Isso aqui hoje estaria errado, entendeu? Teria aqui, Não é sancionadora. isso que falou, mas não é isso que falou em cima, que Sim, mas sanção não é multa, né? Não é uma não, punição. mas aí ele falou que aqui só poderia ser o consentimento e a fiscalização. O que está errado é que aqui ele acrescentou a multa. Estou falando que Não, hoje esse item estaria correto também. Hoje a sociedade economista pode também aplicar multa, entendeu? O erro em 2019 é que não poderia aplicar multa. São 4 ciclos, 4 fases, que é o quê? A ordem de polícia, o consentimento, a fiscalização e a sanção. A multa é uma sanção. Em 2019, a empresa pública não, e nem a sociedade economista podiam aplicar sanção, entendeu? Estou falando hoje, esse item estaria correto, porque ela pode aplicar multas hoje, porque mudou o entendimento, entendeu? E aqui ele botou o entendimento de 2019, só poderia as primeiras 2 fases. São 4 fases. Ele só podia as 2 do meio. Agora pode a última, que é a sanção, que é a aplicação de multas. mas então, não é isso que eu estou falando. Ah, No B aí, professor, no ah, B, a linha de entendimento é a mesma. Tá falando de sanção, não tá? tá. Já tá dando como certo. Entendeu o que eu tô falando? Em Sim. 2019 já deu como certo. Não, esse aqui é a letra C.
Não, e a B? A B. Não, a B é outra coisa. O que ele está dizendo aqui na B é que as agências reguladoras têm a possibilidade de tipificar, né, e aplicar as sanções, né? Aplicar sanções. Sim, mas o que Entendeu é o que que eu tô tem a ver? falando? Não, isso aqui a agência reguladora é uma autarquia. Não tem nada a ver com a de baixo. Isso aqui é economia mista. Depois a gente vai Tá. Então é estudar. aí que eu tô. Não, é aí que eu tô Depois a gente vai enrolado. estudar a diferença. Isso aqui é uma entidade privada. CNPJ é privado, isso aqui, né? Pessoa jurídica de Tá, e direito a agência privado. reguladora já é 100% É público, isso aqui é uma autarquia. A autarquia é falou autarquia, automaticamente é público. É pessoa jurídica de direito público, entendeu? Faz concurso público, faz, né? Não contrata por CLT. Vamos lá. E aqui, ó, em relação às ordens de polícia chamadas de legislação e sanção de polícia, a STJ entendeu que decorre diretamente do ato do império, não sendo passivo de delegação. Então aqui esquece, morreu. Tá vendo por que ele não dava ordem de polícia, nem sanção de polícia para a empresa pública, que falava que isso era ato de império, não sendo passivo de delegação. Hoje só é ato de império a ordem, fazer a legislação. Aplicar a sanção que já está prevista na legislação não é mais. Então não vou nem ler isso aqui, senão vai confundir vocês. Desculpa. Letra D está incorreta. Vamos ver a letra D, que a gente marcou a letra D. A letra D está incorreta. Primeiramente, registro que o Poder de Polícia Administrativo possui, sim, autoexecutoridade, como regra geral. No entanto, a autoexecutoridade respeita a desnecessidade de submissão prévia ao Poder Judiciário, sendo que a posição dos efeitos do ato administrativo decorre da sua coercibilidade. Ah, entendi. Entendeu aqui a resposta dele? Que independentemente, o texto aqui, na verdade, deveria estar aqui, ó. Independentemente, quando ele botar assim, independentemente de autorização do judiciário, autoexecutoridade, independentemente da vontade do administrado, coercibilidade, entendeu? Quando ele colocar independentemente da vontade do administrado, é porque ele está fazendo uma coerção, coercibilidade, entendeu? Aqui não seria Tem como repetir essa frase que o senhor usou aí? As duas, independentemente? Quando ele fala que ele está fazendo o ato independentemente da vontade do administrado, na verdade ele está usando o atributo de coercibilidade, ou seja, estou fazendo uma coerção no administrado para exercer o poder de polícia, porque independe da vontade dele, então está sendo coercivo. Quando eu falo independentemente da autorização judicial, aí sim é o atributo de autoridade. Entendi agora. Entendeu o erro? Entendi. Então aqui o erro está aqui. Então vai ficar com essa mesmo. Bota assim, ó. Essa aqui tá certa. Aí foi boa essa D aí, viu? Aqui, ó. Botar essa aqui e deixar o adendo aqui que isso aqui mudou. Ficar atento nisso aqui. Bota até para cá. Escrever aqui, ó. Mudou. Isso aqui já poderia hoje. Depois eu falei que ia mandar esse julgado, ainda não mandei. 56. SEBRASP, Ministério Público do Estado do Piauí, promotor de justiça. De acordo com o STF, a competência das agências reguladoras para ditados normativos que visam a organização e fiscalização das atividades por elas reguladas representa o exercício do seu poder administrativo, que é discricionário, normativo, regulamentar, disciplinar ou de polícia. Vamos lá. Discricionário, que depende de conveniência e oportunidade. Não, né? Porque, na verdade, aqui ela tem que editar atos normativos para a organização e fiscalização das suas atividades. Então, não é discricionária, ela tem que fazer. Polícia na sua função normativa, estando subordinada ao disposto em lei. Correto. Normativo, que é dotado de autonomia com relação às competências definidas em lei, não tem autonomia. Normativo, ele tem que seguir a lei. Regulamentar, visando a normatização de situações concretas de voltar de atividades reguladas. Isso aqui também poderia ser. Por enquanto, poderia ser esses dois aqui. Disciplinar, objetivando a punição. Isso aqui não tem nada a ver, né? Disciplinar, administrando a parte contrária ao ato dispositivo, não. Objetivando a punição do administrado pela prática da atividade contrária ao disposto no ato normativo, não. Vamos lá, de acordo com o STF, a competência dos reguladores para ditados normativos que visem a organização e fiscalização de atividades para regular representa o exercício do seu poder administrativo. Para mim, ficaria a letra B. Porque é esse julgado aqui que ele botou para a gente. Cadê? Havendo previsão da legislação ordinária, delegando o regulador para a expedição de normas, regulamento de sanção. Não, ele falou bem aqui. Aqui, ó, seu poder de polícia. É esse julgado aqui, tá vendo? Quando ela faz essa normatização, ela está usando o seu poder de polícia. Vamos ver a questão. Entenderam o que eu estou falando?
E já trouxe outra questão para aplicar o julgado lá de cima. Para mim seria a letra B, mas para mim caberia aqui, ó, letra D. De novo, B e D que a gente ficou, né? A questão menciona claramente o entendimento do STF quanto às competências dos agentes reguladores. Nesse sentido, vale destacar a DI 4874-DF, julgada em 2018, na qual o Supremo enquadrou a atividade normativa da Anvisa como sendo típico exercício do poder de polícia da administração. Segundo o STF, o poder de polícia da administração manifesta tanto pela prática dos atos específicos de efeitos concretos, quanto pela edição de atos normativos abstratos, de alcance generalizado. Não se mostra estranho ao poder geral da polícia da administração, portanto, a competência de determinados agentes reguladores para editar atos normativos visando a organização e fiscalização de atividades para sugeridos. Entendeu? Isso aqui é pegadinha, ou seja, essa é o tipo de questão para deixar assim, ó. Marca aqui. Marca aqui. E para ficar atento. Tem que ficar atento. Porque claramente você vai confundir na hora da prova com esse aqui, entendeu? Poder regulamentar. Por quê? Porque você está regulamentando, entendeu? Editando para editar atos normativos. Mas tem que lembrar que dentro do poder de polícia você tem uma fase que você regulamenta, entendeu? E aí, nesse caso, a agência reguladora, quando está regulamentando, ela não está normatizando, ela está fazendo já o poder de polícia dela, está tipificando aquilo que ela vai fiscalizar. Entendeu a diferença? Foi B, então, professor? Letra B. Entendeu? Sim. Eu iria na outra, né? Na letra D, né? Vamos ver, questão 57. Cadê? Sebrasp, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Direito. Caso deixe de emitir ato obrigatório, caso deixe de ato obrigatório no prazo fixado em lei, o analista de controle externo está necessariamente declarando a aceitação tácita de eventual pedido formulado. Vamos lá, e o cara deixou de emitir o ato que deveria ser emitido, emitir ato obrigatório, no prazo fixado em lei. Não incidirá em qualquer penalidade, porque o silêncio administrativo não produz efeitos jurídicos. Terá o prazo de até 90 dias para se manifestar. Deverá aguardar que seja proferida a decisão judicial para que se manifeste. Nada a ver isso aqui. Isso aqui já eliminaria, isso aqui ele deu. Abuso. Cometerá abuso de poder pelo descumprimento do dever de agir. Letra E, né? É o E. É o E. Não está necessariamente declarando a citação tácita eventual política. Esse aqui é um problema hoje. Outra questão. Quando é que é essa questão aqui? 2018. Tu vê que o problema é isso, né? Que o direito é dinâmico. Hoje a gente tem a Lei de Liberdade Econômica. A Lei de Liberdade Econômica diz o seguinte, claramente, todo órgão público que tem determinado ato administrativo fixado prazo em lei, caso ele não faça dentro do previsto no prazo legal, ele necessariamente está tendo aceitação. Isso aqui estaria certo hoje, pela Lei de Liberdade Econômica. Foi feito em 2019, que é de 2018. Tu vê que as questões vão mudando, né? Vamos lá, o abuso de poder é caracterizado tanto por uma ação como por uma omissão da administração. No presente caso, merece destaque o fato de a legislação determinar expressamente a atuação estatal e até mesmo estipular prazo. Diante desta normatização, se a agente público é omisso, deixando de atuar, fica caracterizado o abuso de poder na sua forma omissiva. Aproveito para destacar a este respeito a lição de Eli Lopes Meireles, ao mencionar que o silêncio aí nessa administração, embora não seja ato administrativo, em alguns casos seja também abuso de poder, por quem seja correção judicial e indenização do prejudicado. Hoje, o silêncio, pela Lei de Liberdade Econômica, gera direito por administrado, entendeu? Ou seja, ele passa, isso não quer dizer que depois a administração pública não possa revogar o funcionamento daquilo. Tipo assim, eu tenho que fazer o alvará em tantos dias. A pessoa não deu no prazo estipulado, eu vou começar a funcionar, que é liberdade econômica, vou começar a vender o que eu tenho que vender. Isso não impede depois da administração pública revogar, entendeu? Você começa a funcionar, mas com risco de depois ser revogado. Mas antes, enquanto não tinha como é que fala? Essa ordem de dizer, não, o alvará está concedido, você ficava fechado. É isso que mudou, entendeu? Passa a responsabilidade para o Estado, dizer, olha, enquanto você não der, eu vou funcionando aqui. Antes era o inverso, enquanto eu não tivesse alvará, eu não podia abrir minhas portas. Agora é o contrário. Se você não me deu alvará, minha licença para eu funcionar aqui, sei lá,
barbearia, o que for. Eu vou funcionar e depois você vem atrás de mim. Questão 58, acho que é a última aqui. É a última? É. Questão 58, para finalizar. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, SEBRASP, Direito. O regulamento editado por autoridade competente da administração pública em atendimento à norma legal para prover matéria reservada à lei, é um regulamento. Ah, entendi. Vamos lá. O que ele está perguntando aqui? O regulamento editado por autoridade competente da administração pública em atendimento à norma legal para prover matéria reservada à lei, ou seja, em tese era reservada à lei. Entendeu? Então, é o quê? Ou aqui, independente não pode, subordinado não pode, executivo é meio estranho, ficaria entre Autônomo. delegado e autônomo. Eu marcaria autônomo. Que o único regulamento que eu conheço que é mais ou menos equivalente a uma lei seria um regulamento autônomo, não seria isso? Vamos ler. Para finalizar. Questão capciosa, que exigiu muita atenção dos candidatos. Percebo que o enunciado menciona que, ao mesmo tempo em que a matéria regulamentada é reservada à lei, o regulamento foi ditado em entendimento à norma legal. Assim, se estamos diante de um tema para o qual existe a edição de lei formal e houve uma norma de estrutura legal atribuindo tal competência à autoridade administrativa e não mais ao legislador, ocorreu a deslegalização, tendo lugar os regulamentos delegados ou autorizados. Lembro que tais regulamentos consistem na autorização dada pela lei para que o Poder Executivo discipline situações não reguladas no texto legal. São situações em que a administração pública vai além de simplesmente regulamentar dispositivos legais já existentes, de sorte que os regulamentos autorizados inovam no regulamento jurídico e completam a regulamentação legal. Em muitas situações, consoante leciona Marcelo Alexandrino, a lei traça apenas linhas gerais, diretrizes de alto nível, cabendo ao Poder Executivo avançar e completar tais disposições. Tais regulamentações são utilizadas em geral para questões de caráter técnico, cuja expertise necessária está concentrada nos órgãos técnicos do Poder Executivo. O exemplo mais comum na doutrina é a lei que autoriza a Anatel a editar normas técnicas que complementarão as disposições legais e estabelecerão o marco regulatório do setor. Aproveito para diferenciar os principais aspectos destes regulamentos com os decretos regulamentares autônomos. Vamos lá. Decreto regulamentar, previsto na CF, artigo 84, inciso 4, regulamentar disposições já constantes de lei. Competência indelegável. Decreto autônomo, previsto na Constituição Federal, artigo 84, inciso 6, usado apenas para organizar a administração pública e extinguir cargos e funções. Delegável a competência para tais matérias. Regulamentos delegados ou autorizados, sem previsão constitucional. Completam a lei com disposições que não constavam do diploma legal. Matérias de conteúdo técnico. Então, a letra A é o delegado. Ficaria o delegado e o... Então, a letra A. Mais uma para entrar no caso de revisão na unha, entendeu? É o tipo de questão, esse tipo de questão aqui é que você acerta, que você vai lá para as cabeças, né? Se diferencia da multidão. Que a maioria vai marcar no autônomo, entendeu? Ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente não leu aqui, vou só ler essa aqui. Está aqui a edição de atos normativo abstrato, te leu aqui. Ó. Aproveito para destacar que a existência de dois tipos de agências reguladoras no direito brasileiro, segundo leciona Maria Silva Zanella de Pietro. Aquelas que exercem o típico poder de polícia, com a imposição de limitações administrativas, fiscalização e repressão, como é o caso da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da ANA, Agência Nacional de Águas, e a ANS, Agência Nacional de Saúde Pública Suplementar. Assim, quando essas agências pedem normas voltadas ao setor regulado, condicionando e restringindo atividades privadas, estariam exercendo o tipo de poder de polícia. B. As que regulam e controlam as atividades que foram objeto de concessão, permissão, autorização de serviço público, telecomunicações, energia elétrica, transportes, ou de concessão de explorações de bem público, petróleo e rodovias. É o caso da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, ANP, Agência Nacional de Petróleo. Da delegação contratual de serviço público resultam poderes para a administração concedente, os quais são exercidos pelas agências reguladoras. Em relação às letras C e D incorretas, é importante comentar a diferença entre poder normativo e poder regulamentar, apontado por parte da doutrina. Para Maria Silva Zanella de Pietro, poder normativo é um conceito mais amplo do que o poder regulamentar,
Segundo a autora, a administração pública seria dotada não apenas de poder regulamentar, mas de poder normativo. Nesta acepção, a edição de um decreto pelo chefe do Poder Executivo para regulamentar uma lei seria a manifestação do poder regulamentar. Por outro lado, quando o secretário da Receita Federal edita uma instrução normativa, teríamos a expressão do poder normativo. Assim, tomando por base tal ensinamento, a edição de ato normativo por parte das agências reguladoras seria expressão do poder normativo e não poder regulamentar. O erro da alternativa C, no entanto, é mencionar que tal poder é dotado de autonomia em relação à lei, na medida que o exercício do poder normativo, ainda que seja para inovar o ordenamento jurídico, ocorre no moldes previstos em lei. Daqui não é aquela questão sobre o normativo. Isso aqui a gente já tinha matado. Então é isso. Mas a gente começa um novo assunto. Depois eu boto no grupo qual é o assunto que a gente vai começar. Então a gente já finalizou poderes, princípios e os conceitos gerais da administração pública, né? E várias escolas de direito administrativo. E aí amanhã a gente começa um novo assunto. Provavelmente atos administrativos, que é um dos mais importantes assim, dessa parte de teoria geral do direito administrativo. E aí, depois que acaba atos administrativos, aí são leis específicas. Vai estudar serviços públicos, tem a lei de serviços públicos. Vai estudar licitação, tem a lei de licitações. Vai estudar contrato, a mesma lei de licitações e contratos. Vai estudar improbidade administrativa, tem a lei de improbidade administrativa, porque o nosso direito administrativo não tem um código, né? Tem código civil, código penal, né? Sei lá, código de direito do consumidor, não tem um código, então você estuda leis esparsas a partir daí. Isso que a gente está fazendo é a base, né? É a teoria geral, que não está em nenhuma lei, tá? Justamente entender os conceitos do direito administrativo. Então era isso, bom dia aí a todos. Valeu. William, Valeu, bom dia. Ludmila, Luiz Carlos. Obrigado. Valeu, fui. Forte abraço. Até Valeu, amanhã, obrigadão. pessoal. Abraço. Tchau. Tchau, tchau.